Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Marcucci e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as tríades, ou seja, os acordes básicos formados por três notas, certo? Basicamente, a gente tem quatro possibilidades de tríades ou de acordes básicos. Seria a tríade maior ou acorde maior, a tríade menor ou acorde menor, a tríade aumentada ou acorde aumentado e a tríade diminuta ou acorde diminuto. Mas antes da gente falar delas, primeiro a gente precisa entender o que é um acorde, né? O acorde ele é representado por três notas básicas. Não existe acorde de duas notas, a priori, porque quando a gente tem apenas duas notas, a gente tem um intervalo entre duas notas. Agora, um acorde pressupõe pelo menos três notas. Existem acordes que possuem quatro notas, cinco notas, enfim. Mas o acorde básico ele vai ser sempre formado por três notas: a tônica, a terça e a quinta, ok? E o que é a tônica, né? Que nota que representa a tônica? Dentro dessas três notas básicas. A tônica é a primeira nota do acorde. É aquela nota que vai falar que acorde é. Então, se a gente tem um acorde de Dó, por exemplo, a tônica é o próprio Dó. Se o acorde é um Si bemol maior, a tônica é a nota Si bemol. Se o acorde é um Dó sustenido menor, a tônica é a nota Dó sustenido. Ok? Então a tônica é a primeira nota que forma um acorde. Ok? E aí a gente pode escolher vários lugares do piano para formar o acorde. O que vai acontecer é que em determinados lugares essa nota vai soar, esse acorde vai soar melhor ou pior. Mas de qualquer maneira, todo acorde básico é formado por tônica, terça e quinta. A tônica, então, é a primeira nota que forma um acorde. É a nota que dá nome ao acorde. Ok? Agora, além da tônica, a gente tem a terça. A terça é exatamente aquela nota que forma um intervalo de dois tons com a tônica, certo? Porque todas as notas do acorde elas vão formar intervalos com a tônica. Então, a tônica é a primeira nota, por exemplo, no acorde de Dó maior, a tônica é o próprio Dó. A terça, que é a segunda nota que forma um acorde, ela pode ser maior ou menor. Se a gente estiver falando de um acorde de Dó maior, a terça tem que ser maior sempre, ok? Se o acorde for menor, a terça tem que ser menor, sempre. Então, no caso do acorde de Dó maior, a tônica é o Dó, que é a primeira nota. Depois a gente tem a terça maior, porque a gente está falando de um acorde de Dó maior. Então a gente precisa da terça maior. Qual a nota que forma o intervalo de terça maior com a tônica, ou seja, com o Dó? É a nota Mi. Por quê? Porque ela tem dois tons em relação ao Dó. Todo intervalo de terça maior possui dois tons. Como o nosso acorde é maior, a gente precisa da terça maior. Então, a gente precisa de uma nota que forma dois tons em relação à tônica, que é o Mi. Sempre, porque do Dó para o Ré a gente tem um tom e do Ré para o Mi a gente tem outro tom. Então, dois tons formamos a terça maior. Então, tônica, terça maior e a outra nota que forma o acorde é a quinta, certo? O intervalo de quinta tem 3 tons e meio. Bom, tanto a terça quanto a quinta, esses dois intervalos, eles vão partir da tônica, eles vão ser formados em relação à tônica. Se da tônica para a terça a gente já andou 2 tons, e a gente sabe que o intervalo de quinta tem 3 tons e meio, se a gente já andou 2 tons, basta andar mais um tom e meio e a gente chega na quinta maior, que é a nota Sol. A nota Sol forma um intervalo de quinta maior com o Dó, certo? Então as três notas básicas do acorde de Dó maior são Dó, que é a tônica, o Mi, que é a terça maior, e ele tem que ser o Mi natural, porque a terça é maior e tem que ter 2 tons, e o acorde é maior. E a quinta, que é a nota Sol, que forma o intervalo de quinta justa com o Dó, certo?
Então, para ficar mais fácil de montar os acordes maiores, basta a gente pensar 2 e 1,5. Se a gente sair da tônica, seja de qual acorde for, não precisa ser só o de dó. Pode ser o de ré, pode ser o de mi, pode ter sustenido, pode ter bemol, isso não importa. O que importa é a contagem do intervalo. Pensando no dó, se a gente sai do dó para o mi, a gente vai ter sempre 2 tons. Então, para montar todo acorde maior, basta a gente contar 2 tons da tônica para a terça maior e mais 1,5 da terça maior para a quinta maior. Então, acorde maior vai ser sempre 2 e 1,5. Essa é a dica. E aí você monta todos os acordes maiores, com sustenido, com bemol, não importa. Entendeu? Sempre 2 e 1,5. A gente monta todos os acordes maiores, ok? Para o acorde menor, o que vai mudar é a terça. A tônica não pode mudar, porque ela é a nota que forma o acorde, ela dá nome ao acorde. Então, voltando no nosso exemplo do acorde de dó, mas agora vamos pensar no dó menor. O que vai acontecer? A gente tem a tônica, que seria a nota dó, mas aí a terça, ao invés de ser maior e ter 2 tons, que é o caso do acorde maior, nesse caso a terça tem que ser menor. E o intervalo de terça menor tem só 1,5 tom. Então, a gente vai ter que diminuir meio tom desse intervalo de terça maior, ok? Então, se no dó maior a gente fazia dó mi, no dó menor a gente faz dó mi bemol, porque o intervalo de terça menor tem apenas 1,5 tom de distância em relação à tônica, certo? Então, para o acorde de dó menor, a gente vai ter o dó, depois a gente conta 1,5 tom, chega no mi bemol, que é a terça menor, porque todo acorde menor tem que ter a terça menor, certo? E a quinta continua do mesmo jeito, ela continua maior. Então a gente continua com a nota sol, porque a quinta no acorde menor, ela continua sendo maior, certo? Então a gente precisa de mais 2 tons para poder chegar na quinta maior de dó, que é o sol. Então para todo acorde menor, a gente conta 1,5 e depois 2. 1,5 da tônica para a terça menor e 2 tons da terça menor para a quinta. Isso vai funcionar sempre desse jeito para todos os acordes menores. Com sustenido, com bemol, não importa. Sempre o acorde menor a gente conta 1,5 tom da tônica para a terça menor e 2 tons da terça menor para a quinta justa. Certo? Ficou claro? Então, acorde maior, 2 e 1,5. Acorde menor, 1,5 e 2. Sempre. Aí a gente tem o acorde aumentado, ou a tríade aumentada. Bom, a tônica continua do mesmo jeito, ela não pode mudar, porque ela é a nota que dá nome ao acorde. Então, voltando no acorde de dó, só que agora na sua modalidade aumentada, na sua forma aumentada. O que acontece? Todo acorde aumentado, toda tríade aumentada, pressupõe que a gente altera a quinta, certo? Então, ao invés de a gente tocar a quinta maior, que tem 3 tons e meio, a gente vai tocar a quinta aumentada. Por isso que a gente fala que o acorde é aumentado, certo? Então, o acorde aumentado, ele possui quinta aumentada. Ele é um acorde maior. E o que significa falar que ele é um acorde maior? Significa falar que a terça dele é maior também. Então, se o acorde tem terça maior, a gente vai ter que ter uma distância de 2 tons da tônica para a terça maior, certo? E o que vai acontecer é que além da terça maior, a gente vai ter a quinta aumentada também, e não a quinta maior. Então, no caso do acorde de dó, a tônica continua sendo o dó, certo? O acorde é maior, então a gente tem uma terça maior, 2 tons, do dó para o mi, certo? Só que agora, a quinta, ao invés de ser maior, é aumentada. E a quinta aumentada, ela não tem 3 tons e meio, ela tem 4 tons. Se a gente já andou 2 tons da tônica para terça maior, né? A gente anda mais 2 tons e chega na quinta aumentada, que é o sol sustenido. Certo? Então, todo acorde aumentado, ele possui tônica, terça maior, porque ele é um acorde maior, e quinta aumentada. E ele vai ter essa sonoridade, um pouco mais dissonante. Mas, se for bem aplicado, funciona, ok?
Então, o acorde aumentado, no caso do Dó aumentado, seria Dó, Mi e Sol sustenido, ok? Então, a dica para o acorde aumentado é 2 tons da tônica para a terça maior e mais 2 tons da terça maior para a quinta aumentada, certo? E por último, temos que falar também do acorde diminuto, da tríade diminuta, certo? Esse é um acorde menor, então ele tem que ter terça menor, e além dele ser um acorde menor e ter a terça menor, ele tem a quinta menor também, ok? Então, pensando no acorde de Dó diminuto, a gente teria o Dó como tônica, porque a tônica é a nota que dá nome ao acorde. Depois teríamos o Mi bemol, porque a terça é menor, certo? Então todo intervalo de terça menor tem um tom e meio apenas. Então Dó, Mi bemol, ok? Porque a terça é menor. Então você tem que diminuir meio tom da terça maior. E por último, a gente tem a quinta menor. Então ao invés da gente pensar em 3 tons e meios, que seria o intervalo de quinta maior, a gente pensa no intervalo de 3 tons, que é aquele intervalo do trítono que eu falei, que é igual a quarta aumentada, mas aqui, como o acorde é diminuto, a gente tem que pensar em quinta menor, ok? Então, quinta menor pressupõe a gente sair do Sol, no caso desse acorde, certo? Que tem 3 tons e meio, e descer para o Sol bemol. E aí fica 3 tons. Então, todo acorde diminuto vai ter essa sonoridade aqui, ó. Da tônica para a terça menor, a gente tem um tom e meio, e da terça menor para a quinta menor, a gente tem mais um tom e meio. Então, a dica para montar todo e qualquer acorde diminuto na sua modalidade básica, em tríade, é da tônica para a terça menor, a gente conta 1,5, e da terça menor para a quinta menor, a gente conta mais 1,5. Certo? Então, resumindo, se o acorde é maior ou tríade maior, é só contar 2 e 1,5, certo? Se o acorde é menor, é o contrário, 1,5 e 2. Se o acorde é aumentado, é só contar 2 e 2. E se o acorde é diminuto, é só contar 1,5 e 1,5. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam e compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço!